De um lado, o rei dos monstros em sua forma mais apelona, do outro, o guardião da humanidade que literalmente cortou a lua ao meio. Se a força da fusão nuclear batesse de frente com esse raio de energia, quem você acha que sobraria de pé? O veredito dessa guerra dos titãs você confere agora. E aí, meu querido, tudo certo? Hoje eu vou fazer o que a gente mais gosta, colocar duas lendas pra sair no soco, mas com base em fatos, lógico. Eu não vou só comparar os dois, eu vou dissecar cada detalhe desse combate pra você. De um lado temos o predador alfa do Monstroverso, o Godzilla Evolved, que agora tá movido a uma fusão nuclear muito mais poderosa. E do outro, a bioarma definitiva, o Gamera da versão Rebirth, da animação de 2023, que mostrou um poder de fogo capaz de atingir alvos fora da Terra. E pra gente descobrir quem realmente sobrevive a esse confronto, eu dividi a nossa análise em 5 rounds técnicos. A gente começa analisando a força bruta e a biologia de cada um, depois passa para o arsenal bélico e o poder de fogo. Também vamos ver quem tem a melhor resistência para aguentar o tranco. Vamos falar sobre o tipo de movimentação de cada um deles e por fim o decisivo fator X, que é a inteligência de combate. Ao final de cada ponto eu vou definir um vencedor técnico pra gente fechar com uma simulação de batalha bem top, meu parceiro. Então se prepara porque a análise começa agora. Começando com o nosso round 1. Pra gente começar, vamos falar logo do que mais chama atenção quando a gente olha pros dois, o tamanho e o peso. O round 1 é sobre biofísica e a força bruta, e eu preciso que você preste muita atenção aqui, porque a matemática dessa luta é honestamente covardia. Dá uma olhada aqui no Godzilla na forma Evolved. Em Um Novo Império ele passou por uma evolução física bizarra e perdeu gordura, ganhou massa muscular e ficou bem mais ágil, mas sem perder aquela escala monstruosa que ele já tinha. Ele continua com quase 120 metros de altura e pesa impressionantes 99.634 toneladas. É basicamente um bloco maciço de músculo e radiação. Agora olha pro Gamera da série Rebirth. Ele tem 60 metros de altura, o que já é metade do Godzilla, mas o verdadeiro problema está na balança. Por ser uma criatura feita para voar em alta velocidade com jatos orgânicos, o corpo do Gamera precisa ser leve, pesando apenas 800 toneladas. E para você ter uma ideia do abismo que isso cria, o Godzilla é 120 vezes mais pesado que o Gamera. Se a gente olhar para os feitos de força, o Gamera até impressiona pelo tamanho dele. Ele consegue levantar e arremessar o Viras, que pesa 1.200 toneladas. Ou seja, ele ergue algo mais pesado que o próprio corpo. Mas quando a gente olha pro Godzilla, o nível é outro. Lembra quando ele deu um encontrão na Shimo, e acabou derrubando ela? A Shimo é muito maior que ele e com certeza pesa mais de 150 mil toneladas. O Godzilla derrubou aquilo usando só a força do impacto. A física que não mente, se os dois correrem um contra o outro, não vai ser uma briga, vai ser um acidente de trânsito, entre um trem de carga e uma bicicleta. Se o Godzilla conseguir agarrar o Gamera, ele não vai encontrar resistência nenhuma. Ele vai arremessar o guardião como se fosse uma bola de tênis. O Gamera é ágil, é técnico e muito inteligente, mas numa troca de socos franco, a diferença de massa é impossível de ignorar. Por isso, o vencedor óbvio do round 1 é o próprio Godzilla. Seguindo aqui para o nosso round 2, agora a coisa fica um pouquinho mais séria, porque a gente entra no arsenal bélico. Se no round anterior o Godzilla era um tanque imparável, aqui o Gamera se transforma em uma verdadeira peça de artilharia pesada. Vamos olhar primeiro aqui para o Rei dos Monstros. Na forma Evolved, aquele brilho rosa não é só pra ficar bonitinho. Ele indica que o Godzilla passou por uma mutação que aumentou drasticamente a sua capacidade de armazenar e liberar energia. Se no filme contra o Kong, o sopro atômico dele já foi capaz de perfurar a crosta terrestre até chegar na Terra Oca, mano, imagina agora. É um feixe de destruição quase instantâneo, que ele dispara sem precisar de muito tempo de carga e que pode chegar a temperaturas que desafiam a física. Se ele te acertar com aquilo, o estrago é imediato e constante. Só que o Gamera, bom, ele trouxe um rifle de precisão para uma briga de faca. Pode esquecer aquelas bolas de fogo básicas dele, os Magma Blasters. Porque contra a pele blindada do Godzilla, seria como jogar estalinho de festa junina em um blindado. O que realmente vira o jogo aqui é o canhão de Barium. Para você ter uma ideia do nível de apelação, na série Rebirth, o Gamera disparou um feixe da Terra que atingiu a Lua em questão de segundos e ainda abriu uma cratera visível ao olho nu. A gente tá falando de um tiro que viajou quase 400 mil quilômetros com força de perfuração total. A comparação é simples. O Godzilla tem uma metralhadora de energia potente, que ele usa o tempo todo e destrói tudo
escudo no médio alcance. Já o Gamera tem um tiro de mestre. Ele demora para carregar e fica vulnerável enquanto faz isso, mas o alcance e o poder de penetração dele são superiores a qualquer coisa que o Godzilla já enfrentou. Se o Gamera tiver o tempo necessário para poder carregar esse golpe e acertar um ponto vital, ele tem a única arma na mesa capaz de finalizar a luta com um único disparo. Pela vantagem absurda de distância e pelo potencial de um golpe fatal, o vencedor do round 2 é o Gamera. Seguindo aqui para o nosso round 3, agora o bicho pega, né? Então chegamos aqui na durabilidade. A pergunta aqui é direta: quem aguenta mais porrada e quem continua de pé no final do dia? Se a gente olhar para o Godzilla, estamos falando de uma resistência passiva que beira o absurdo. O cara não precisa fazer esforço, né, para ser indestrutível. A biologia dele já resolve isso tudo. Ele sobreviveu à extinção do Permiano, ele caiu literalmente do espaço e levantou como se não fosse nada, e ainda aguentou a bomba Castle Bravo, uma explosão de 15 megatons, bem na cara dele. Mano, e olha o nível da fisiologia desse monstro em Um Novo Império. Ele foi atingido pelo raio da Shimo, que é basicamente o zero absoluto. Ele foi congelado na hora, mas em vez de morrer, o corpo dele superaqueceu por dentro com tanta força que ele explodiu o gelo e saiu rugindo. Ele é um bunker nuclear vivo que não precisa apertar botão nenhum para ser invulnerável. Já o Gamera joga de um jeito diferente. A defesa dele é ativa. Ele depende totalmente dos escudos gravitacionais e da energia para não ser fatiado. O problema é que se o escudo dele falha ou se ele é pego de surpresa, o bicho pega. No anime Rebirth, a gente viu o Gamera sofrer bastante. Ele foi cortado pelo Giron, teve o braço decepado e foi perfurado pelo Viras. Monstros que têm uma força física muito menor que a do Godzilla conseguiram fazer o Gamera sangrar aquele sangue verde dele aos montes, justamente porque a densidade dele é muito baixa. Ele até tem um fator de regeneração e consegue recuperar membros perdidos, mas isso leva tempo e consome muita energia. Numa luta contra um reator nuclear de 100 mil toneladas que bate com a força de um meteoro, se o Gamera piscar e não ativar o escudo a tempo, ele vira patê. E para resumir a história, o Godzilla é um tanque de guerra pesado, o Gamera é um carro blindado. Um aguenta tiro de canhão o dia inteiro, o outro amassa se bater com força num poste. Por isso, o vencedor incontestável do round 3 é o próprio Godzilla. Mano, e dá uma segurada aí rapidinho. Até agora a briga já tá feia, né? E o placar tá bem apertado. Então eu quero saber a sua opinião. Você acha que a biotecnologia do Gamera consegue mesmo superar a força bruta absurda do Godzilla? Ou o nosso rei é simplesmente imbatível pra qualquer um? Comenta aí embaixo agora, Team Godzilla ou Team Gamera? Eu quero ver qual dessas lendas tem a maior torcida aqui no canal antes da gente chegar no veredito final. Seguindo aqui para o nosso round 4, a gente fala de mobilidade. E aqui a luta sai do chão e ganha uma dinâmica totalmente nova. Se você assistiu Godzilla e Kong Novo Império, você percebeu a mudança, né? O Godzilla não é mais aquela montanha lenta que só anda em linha reta. Agora ele corre. Ele deu um sprint na Terra Oca que parecia um urso gigante vindo na sua direção com tudo. E se a gente falar de água, esquece. Ele é mais rápido que qualquer submarino nuclear já feito e cruza oceanos inteiros em questão de horas. No chão e no mar, ele é um predador de elite. Só que o Gamera, bom, o Gamera meio que trapaceia nesse ponto, porque ele simplesmente ignora a gravidade. A gente tá falando de um voo supersônico de verdade. O Gamera da série Rebirth tem propulsores a jato que saem dos membros e do casco, atingindo o Mach 3, que é 3 vezes a velocidade do som. Ele consegue até atingir a chamada velocidade de escape para sair da órbita da Terra se precisar. A vantagem que isso dá é bizarra. Enquanto o Godzilla tá preso no solo, tendo que pular ou escalar, o Gamera controla o eixo vertical da luta. Ele pode atacar de cima, sumir no meio das nuvens, dar a volta no planeta e reaparecer nas costas do Godzilla, ele que dita o ritmo da briga. Se o Gamera sentir que o clima pesou lá embaixo, ele simplesmente sobe e fica fora de alcance. A gente sabe que o Godzilla sempre teve um pouco de dificuldade com inimigos voadores, tipo o próprio King Ghidorah, né? Porque ele depende que o adversário desça ou cometa um erro para conseguir agarrar. Se a luta for no mar, o Godzilla reina absoluto, mas em qualquer outro lugar, o domínio dos céus é do Gamera. Por isso, ele leva o round 4. Chegando aqui no nosso quinto e último round técnico, antes do veredito, inteligência e fator X. Mano, vamos ser sinceros, força bruta sem estratégia, mano, é só barulho. De um lado tem o Godzilla, e ó, não cai nessa de achar que ele é só um bicho irracional que sai destruindo tudo por instinto. Ele é um veterano de guerra com milhões de anos de experiência de combate. O cara já enfrentou de tudo, desde alienígenas que se regeneram até parasitas que anulam os poderes dele e macacos gigantes que usam ferramentas. E ele passou por cima de todos. Em Um Novo Império, Godzilla provou que a sua inteligência é o ápice da evolução natural. Ele mostrou uma visão estratégica absurda, ele sentiu uma ameaça vindo e em vez de ficar esperando,
foi ativamente atrás de fontes de energia específicas para evoluir e se preparar para o que estava por vir. Ele conhece as próprias fraquezas e sabe a hora exata de usar força letal. É como eu sempre digo, ele é o Batman dos monstros. Se tiver tempo de preparo, é quase impossível deitar o rei na porrada. Do outro lado temos o Gamera, né? A inteligência dele é outro nível também, quase humana ou talvez até superior, porque ele não é um animal comum, ele é uma bioarma sofisticada, criada por uma civilização antiga com o propósito de ser o guardião final. No anime Rebirth, ele prova que não é só um lutador, ele é um calculista de elite. Lembra daquele tiro na lua? Aquilo não foi sorte, ele fez cálculos de trajetória e balística avançada, rastreando o alvo através do DNA no meio do calor da batalha. Enquanto Godzilla usa o instinto de um predador veterano, o Gamera opera como um supercomputador biológico conectado à mana, né, que seria a energia da Terra. E além disso, o Gamera tem o que a gente chama de coração. Ele luta especificamente para proteger, o que dá a ele uma tenacidade heróica, né? Ele continua brigando mesmo sem o braço, sem o olho ou até todo arrebentado. Tudo para salvar a humanidade. Só que tem um detalhe. Esse altruísmo é a maior fraqueza dele em um x1. O Godzilla não tá nem aí pra prédio, pra cidade ou pra quem tá no meio do caminho. Se você estiver na frente dele, azar o seu. Já o Gamera é o tipo de monstro que se jogaria na frente de um raio atômico para salvar uma única criança. Contra um predador implacável como o Godzilla, que foca 100% em aniquilar a ameaça, essa bondade e esse senso de sacrifício podem ser fatais. O Godzilla tem a astúcia e a frieza do predador supremo, enquanto o Gamera tem a mente e a honra de um general tático. Como os dois são gênios no que fazem, cada um no seu estilo de luta, não tem como dar o troféu para um só. Por isso o round 5 termina em um empate técnico. Mano, agora que a gente já tem todos os dados na mesa, vamos pro que realmente interessa, a simulação. Imagina o cenário, estamos lá na New Tóquio, né, debaixo de uma chuva torrencial com os relâmpagos iluminando as silhuetas desses dois gigantes, e a luta começa com o Gamera aproveitando a vantagem aérea. Ele desce das nuvens girando como um disco incandescente, bombardeando o Godzilla com os magmas blasters dele. As explosões iluminam a cidade toda, mas pro Godzilla aquilo é um pouco mais que um incômodo. Ele nem se abala, né? O rei dos monstros começa a carregar aquele brilho rosa intenso nas placas dorsais e dispara o sopro atômico. A Gamera usa os propulsores para fazer uma curva fechada em velocidade supersônica, desviando por um triz do feixe rosa que corta 3 arranha-céus ao meio como se fossem feitos de manteiga. Percebendo que os ataques de longe não estão fazendo nem cócegas, a Gamera comete o que seria o erro fatal. Ela tenta usar a física ao seu favor. Ela entra no modo Spinning Jet, né? Ela vira uma serra circular viva de 800 toneladas e se joga com tudo contra o peito do Godzilla. O impacto acontece e o som é ensurdecedor. Em qualquer outro universo, contra qualquer outro monstro, isso teria funcionado. Mas aqui, o Godzilla pesa 100 mil toneladas, mano. A Gamera bater nele é como se uma bicicleta batesse de frente com um trem de carga em alta velocidade. O Godzilla mal recua um passo, solta um rugido de fúria e antes que o Gamera consiga retomar o voo, as garras dele fecham ao redor do casco dela. A partir daí o que a gente vê é um massacre. O Godzilla levanta a Gamera e a joga contra o chão com uma facilidade assustadora. Ele pisa com tudo no peito dela e você consegue ouvir o som do biometal rachando. Gravemente ferida e sabendo que não tem chance na força bruta, a Gamera usa uma onda de choque para se soltar e foge verticalmente em direção à estratosfera. Ela abre o peito e começa a carregar o Moonbuster, né, que seria o canhão de partículas. Lá embaixo o Godzilla percebe o perigo iminente. O brilho rosa dele fica tão forte que chega a ser cegante. Ele entra no modo super carregado. A Gamera dispara aquele feixe que furou a lua. E no mesmo instante o Godzilla dispara o sopro atômico evoluído. Os dois poderes colidem no meio do céu, criando um domo de energia pura. O raio da Gamera é mais concentrado e começa a perfurar o raio do Godzilla, mas o rei tem muito mais energia bruta no estoque. Ele intensifica o fluxo em 20 vezes e a explosão resultante simplesmente varre todas as nuvens do Japão. A Gamera, com a sua resistência inferior, não aguenta a radiação e o calor absurdo da colisão. Os escudos dela falham e o raio rosa engole a tartaruga, vaporizando qualquer defesa que restava. O corpo calcinado da última esperança da Terra cai na baía de Tóquio, enquanto o rei dos monstros ruge vitorioso para o céu. O vencedor incontestável é o Titanos Gojira. Mano, se você curtiu a Carnificina, já deixa o like e se inscreve agora. Comenta aí, quem consegue parar esse gigante?